Ok. Sim, é melhor. Então, boa noite. Ânsia e apego. Já falámos aqui de ânsia e apego. E, portanto, hoje vamos falar mais um bocadinho, mas vamos entrar dentro daquilo que é a opção de controlar, o controlo. E o controlo abre uma série de portas a uma série de comportamentos, a uma série de situações que nós também iremos tentar abordar algumas delas, não é? E então, relembrando um pouco aquilo que se falou da ânsia, e portanto, basicamente, eu tenho de conseguir aquilo que desejo para ser feliz, se não o conseguir, sofro. E portanto, a ânsia dá origem à frustração e ao sofrimento. Portanto, esta ânsia de algo que nós queremos, da satisfação dos nossos sentidos, quer nós, enfim, consideremos muito importante, pouco menos importante, mas tem que ter sempre uma importância considerável para nós trabalharmos nessa forma de ir buscar aquilo que nós queremos. E depois vem a frustração se não conseguimos e o sofrimento que nós tínhamos visto. E, portanto, nós receamos sempre não conseguir aquilo porque ansiamos, e isto gera a raiva, como nós tínhamos visto, raiva por nós e perante aqueles que nos impedem de obter. Muitas vezes nós viramos para o exterior é o culpado daquilo que nós não conseguimos obter. Muitas vezes o sentimento da inveja perante os que conseguem aquilo que nós desejamos, no fundo como é que aquele consegue aquilo, aquele consegue isto e aquilo eu não consigo. E, portanto, às vezes vem aquela inveja que, no fundo, também tem a ver com um pouco aquela sensação de injustiça, porque é que uns têm e outros não têm. E isso vem também quando nós não entendemos aquilo que é toda a mecânica do universo, a mecânica da existência, ou quando não queremos entender. E, por fim, a depressão, enfim, quando nós perdemos a esperança de que já não vamos conseguir ter. Portanto, no fundo, tudo isto tem a ver com um aspecto que nós vimos já anteriormente, que é o desejo, não é? E, portanto, tem a ver com o tipo de desejo e a forma como nós nos entregamos a esses desejos e que, obviamente, esses desejos têm a ver fundamentalmente com aquilo que é a nossa ligação com são os apegos. E, portanto, nós acreditamos que muitos apegos que nós temos são desejos que necessitam de ser realizados. E a nossa mente é especialista neste processo de criar desejos que, no fundo, são apegos e que nós sentimos que eu nunca realizei este desejo, eu ainda não realizei este desejo. Se calhar nós não precisamos de realizar aquele desejo, se calhar nem precisamos daquele desejo. E porquê é que temos aquele desejo? Ele vem de onde? E muitas vezes nós não nos damos ao trabalho de perceber porque é que temos determinado tipo de desejos. Porque é que ambicionamos ou ansiamos ter determinado tipo de coisas na nossa vida ou determinado tipo de experiências. E isso torna-se algo quase como fundamental na nossa existência. Então também talvez seja interessante nós tirarmos um tempo para tentar perceber porque é que eu tenho este desejo, que é um desejo que é tão forte que realmente se transforma quase numa obsessão ou constitui-se como ali um elemento desagradável na minha paz, não é? Um elemento perturbador da minha paz. Então é algo que nós devíamos tentar proscrutar, que é se os nossos desejos são efetivamente desejos úteis, necessários, e tentar perceber de onde é que eles vêm. Tentar entender onde está a raiz desses desejos. E então, vimos também que esta questão dos apegos, nós persistimos, porque no fundo acreditamos que aquilo é fundamental para nós, não é? E muitas vezes sofremos, até que chegamos ao momento de abandonar esse apego, não é? Ou abandonar esse desejo. E muitas vezes fazemos-lo já pelo sofrimento. O sofrimento foi tão grande que nós abdicamos. Outras vezes abdicamos porque conseguimos obter um entendimento daquilo que era aquele desejo e se calhar a não necessidade dele. Bom, então, para tudo isto,
que no fundo, a ânsia, o ter, o estar agarrado a algo, coloca-nos aqui sempre num desafio grande, que é o controle. E o controle é efetivamente uma ilusão, nós vamos ver. É uma ilusão que nos foi projetada e no fundo este desenho acho que retrata muito bem aquilo que é o controle e aquilo que são os caminhos que nós escolhemos para exercer o controle sobre nós, sobre os outros. É um labirinto e esse labirinto na realidade não tem saída. Nós andamos às voltas na ilusão de que vamos conseguir sair desse labirinto, mas não conseguimos. Porque na realidade o controle leva-nos para um outro patamar, que é o patamar da procura da perfeição. E se o controle existe por falta de confiança, porque é que nós queremos controlar? E nós vamos ver, no fundo, nós queremos controlar o quê? Tudo o que está à nossa volta. E esse controle é uma falta de confiança em tudo aquilo que está à nossa volta. E, portanto, na relação com o controle, temos a perfeição para garantir que nada nos afeta. Portanto, nós temos que ser perfeitos para termos a certeza de que tudo fica controlado, de que tudo fica de acordo com aquilo que tem que ser feito, a tal perfeição. E quando falamos na perfeição, nós vamos aqui ver o que é que o nosso dicionário diz. Um ato de acabar ou aperfeiçoar alguma coisa, o grau de excelência, bondade ou beleza a que pode chegar a alguma coisa. E depois também penso que na Wikipedia diz-nos que perfeição caracteriza um ser ideal que reúne todas as qualidades, não tem nenhum defeito e designa uma circunstância que não possa ser melhorada. Então, nós estamos a ver que a primeira perfeição, aquilo que é a definição, na realidade, não é nenhuma definição, porque abre aqui uma margem enorme para cada um entender aquilo que é a perfeição. A minha perfeição para determinado tipo de situação, claramente, será diferente da vossa ideia de perfeição para essa mesma situação. E então, ato de acabar ou aperfeiçoar alguma coisa. Reparem, acabar ou aperfeiçoar. Este é o grande problema da perfeição, que é quando é que está acabado. Eu estou a aperfeiçoar e quando é que está acabado? Aquela obra para mim pode estar acabada, para a outra pessoa que está ao meu lado ainda não está acabada. E portanto os níveis de perfeição são subjetivos. A perfeição caracteriza um ser ideal, reúne todas as qualidades, não tem nenhum defeito. Vocês conhecem algum ser ideal que reúne todas as qualidades, que não tenha nenhum defeito? Ninguém. Não existe ninguém, pelo menos do ponto de vista da evolução humana, não existe. Noutras dimensões, provavelmente nós iremos dizer que aquela pessoa vive num estado de perfeição. Mas mesmo assim, eu acredito claramente que essa ideia que nós temos de que num outro nível, numa outra dimensão, esses seres poderão ser perfeitos, não é mais do que uma limitação nossa daquilo que é a capacidade de vermos as coisas. Então, eles também não se vão considerar perfeitos, porque a perfeição, no fundo, é aqui algo estático, que é uma circunstância que não possa ser melhorada. Então, é algo que eu faço e digo, isto não pode ser melhorado, isto é perfeito, nada mais pode ser feito aqui. Parou. E quando olho para o universo, quando olho para todas as manifestações do universo, no fundo nós podemos ver ordem, podemos ver harmonia, até podemos ver caos, mas na realidade nós até podemos dizer há aqui uma perfeição, mas é algo só do nome, porque nós não conhecemos essa perfeição. Que perfeição é que existe? Onde é que ela está? Quando nós olhamos
e vemos como tudo tem sido criado, um dos aspectos que nós vemos é a inconstância, a imutabilidade, a mutabilidade, toda a componente de transformação permanente. Então não há aqui nada que nós possamos dizer, não, o universo fez isto e está perfeito. Nós até podemos dizer que há aqui uma perfeição, mas essa perfeição, no fundo, é apenas uma medida de que nós não conseguimos lá chegar. Portanto, está fora do nosso alcance, da nossa percepção. Então, a perfeição é algo que não pode ser melhorado. E nós, no nosso processo evolutivo, uma das certezas que nós podemos ter é que tudo pode ser melhorado. Na realidade, tudo pode ser melhorado. Então, há aqui um contínuo. O que, por um lado, para quem é perfeccionista, no fundo, pode ser um problema, que é aquela dificuldade que as pessoas têm de terminar alguma coisa. E nós já vamos ver porquê. Então, nada está suficientemente perfeito. E eu, por acaso, lidei com algumas pessoas ao longo da minha vida profissional que tinham essa postura de procura da perfeição, e às vezes era angustiante, porque eram as pessoas, de alguma forma, mais organizadas, enfim, definiam, planeavam, mas eram sempre aquelas que entregavam as coisas mesmo em cima do prazo. Porquê? Porque não conseguiam fechar o trabalho. Havia sempre ali alguma coisa que tinha que ser melhorada, e que podia ser melhorada, e que podia ser melhorada. E então isso é uma outra característica que nós vamos ver, que é a dificuldade em perceber a realidade. Há uma deturpação daquilo que é a realidade envolvente. Então, quando falamos de controle, falamos da perfeição e falamos do quê? Da necessidade de aprovação externa, por exemplo. Então, nós queremos controlar e queremos ser perfeitos para garantir realmente que nada nos afeta, para garantir que há uma aprovação externa, que há uma aprovação pessoal, não fazer mal feito, porque se fizermos mal feito, naturalmente não somos aprovados, o não ser julgado, o não ser reprovado, o não ser rejeitado. Isto são alguns exemplos apenas. Mas o controle e a necessidade de perfeição, basicamente, é a procura da aprovação, e é a procura de eu não ser julgado, de eu não ser reprovado. E isto gera ansiedade, porque é a ansiedade permanente de que eu tenho que ser o mais perfeito possível, eu tenho que controlar as coisas que estão à minha volta, e portanto a vida manifesta-se e eu tenho que controlar as coisas que estão à minha volta para que elas possam ser também como eu quero. Isto leva também a muita autossabotagem devido ao medo do desconhecido. Naturalmente que quem tem uma forte propensão para o controle tem medo do desconhecido. Tudo o que é o desconhecido coloca numa situação de desvantagem, porque não sabe o que é que vai encontrar, não sabe de que forma é que vai conseguir ser perfeito perante novas condições. E então prefere não avançar para essas novas condições. O outro aspecto do controlo tem a ver com o comandar. Quem procura o controle quer comandar, quer do ponto de vista exterior, pessoas, situações, quer do ponto de vista interno, pensamentos e emoções. E, portanto, quer comandar os seus pensamentos e as emoções, mas também as pessoas e as situações. Tipicamente, o controlador aponta defeitos e procura pontos fracos nos outros. E esses pontos fracos nos outros é uma forma também de os controlar, de os poder comandar. Se os outros não seguem as suas regras, estão fora do seu controle. E, portanto, o controlador
é alguém que quer impor as suas regras aos outros, porque se o conseguir fazer, na perspectiva dele, vai conseguir controlar melhor os outros. E, portanto, quer que os outros estejam dentro das regras que ele considera que são importantes. Embora muitas vezes eles não seguem as suas regras. E, portanto, os controladores, muitas vezes, aquilo que exigem aos outros, não fazem eles. Exigem aos outros ter um determinado nível de arrumação, mas eles não fazem esse nível de arrumação. Exigem aos outros ter um determinado nível de organização e de planificação, mas eles não fazem essa organização nem essa planificação. Muitas vezes têm essa dificuldade. E precisam de contar com os outros porque não podem contar consigo mesmos. É um outro aspecto. Mas isto também lhe cria grandes problemas, porque há falta de confiança nos outros também, que é o grande medo do controlador. Precisa dos outros, mas ao mesmo tempo não confia nos outros. E só aquilo que está feito por ele é que pode estar bem feito. É uma garantia. Há sempre um risco de o outro não fazer bem, então eu vou ter que lá ir ver. E isso cria problemas naquilo que é a descentralização, daquilo que é, no fundo, delegar competências, delegar poderes, e, portanto, a gente manda fazer, mas a seguir vai ver se aquilo tudo ficou bem feito. E se por acaso aquilo não ficou bem feito, há ali qualquer coisa. A primeira reação é, pois, lá está, se eu não venho aqui, tem que ser eu a fazer, se não for eu a fazer, nada disto fica bem feito. E essa crença vai aumentando de que os outros não conseguem fazer nada bem feito, ele tem que o fazer sempre, senão as coisas não ficam bem feitas. E isso torna-se altamente desgastante para a pessoa. Em termos quem exerce o controle, portanto, estamos a falar daquilo que é o perfeccionismo, e, portanto, há uma excessiva preocupação em cometer erros, e isso leva a esta culpabilização incapacitante, que são pessoas muito autocríticas, e, portanto, o cometer erros, não suportam cometer erros, culpam-se, e essa culpa torna-se incapacitante porque é quase fustigarem-se, não é? Em relação àquilo que estão a fazer. E têm um sentimento de frustração e de certeza que os padrões autoimpostos não estão a ser alcançados. No fundo, este é o quê? É a pessoa que está a fazer as coisas e está sempre na ideia de que mas eu não estou a conseguir alcançar aquilo que eu quero. Por exemplo, há muitos jovens que têm jovens, estou a dizer jovens, enfim, no sentido de que é uma pena vê-los tão jovens já com esta carga em cima, não é? Porque há muitos adultos assim. Mas jovens que, no fundo, têm dificuldade em concluir os seus trabalhos. Nunca estão suficientemente tranquilos quanto à qualidade daquilo que produziram. E o trabalho é feito, é revisto e volta a ser revisto, e mesmo depois, muitas vezes, do trabalho ser entregue, e até eventualmente lhe dizerem que, sim senhor, o trabalho está bom, está ótimo, teve uma boa nota, mesmo assim ainda consegue ali ir encontrar alguma crítica de que realmente aquilo não está bem, de que aquilo podia ter sido melhor, e portanto é até às vezes uma necessidade quase de denegrir, de desvalorizar aquilo que foi o bom trabalho feito. Pois, outra característica é a insegurança, e a insegurança tem a ver fundamentalmente com o quê? Os tais raciocínios errados. E estes raciocínios errados têm a ver com, muitas vezes, com o medo de encarar novas situações, porque a tal ideia da perfeição, e portanto isto é novo, eu tenho receio de não conseguir ser suficientemente perfeito, então se calhar é melhor não ir. Então eu posso dizer, eu não consigo, isto não é para mim, não é a altura, é o tal momento de autossabotagem em que eu vou criar aqui uma série de raciocínios limitativos para eu me sentir mais tranquilo e dizer, não posso ir porque realmente isto ainda não é o tempo
certo para mim agora, ou não tenho a competência certa. E, portanto, tenho dificuldade em conhecer os meus limites reais. E estas pessoas, muitas vezes, teriam capacidade para fazer e não o fazem porque se sentem inseguros. Falta de confiança no outro. É a insegurança contra o outro, portanto, o medo do outro falhar. E era aquilo que eu há pouco dizia. Por um lado, precisamos dos outros, mas temos medo do outro falhar. Medo de que ele vai falhar. E então, o que é que acontece? Tornamos-nos controladores. E, portanto, temos a tal dificuldade em delegar, porque não temos medo que o outro falhe, e muitas vezes temos aquelas pessoas que até delegam, mas depois vão lá ver como é que está o trabalho, não é? E vão lá verificar e voltam a verificar. Às vezes há pessoas que se constituem até com equipas essas que de alguma forma lhe vão dar força à crença, que é, se eu não for verificar as coisas, todos eles vão fazer mal. Isto vai ficar tudo mal feito. Então, isto é algo que a pessoa deve tentar pensar, que é o que realmente, até que ponto isto é real, ou até que ponto não é uma forma do meu modo de lidar com as pessoas. Por exemplo, o líder que considera que tem uma equipe que é uma equipe que não, nada faz bem feito. Tem que perceber se realmente essa equipa é composta de gente incapacitada, de gente desmotivada, de gente que faz algo mal feito propositadamente, tem que tentar perceber, ou se há aqui uma forma de liderança que não leva a que as pessoas realmente se sintam empoderadas ou se sintam responsabilizadas de que é aquilo que têm que fazer e que têm que fazer bem feito. Tá? E muitas vezes a certeza de que o líder vai verificar e, portanto, se o líder verifica, eu tenho aqui uma abertura para fazer mal feito, não é? Enfim, há aqui uma série de vícios que se criam nos relacionamentos e que depois andam numa roda completa e não saímos disto. Daí que esta falta de confiança no outro é mais uma manifestação da insegurança. Quem tem a necessidade do controle tem uma característica muito comum, que é assume responsabilidades que não são dele. E enche a mente e o seu cotidiano de novas tarefas, compromissos e análises mentais. E, portanto, este é o grande problema. Quem assume responsabilidades que não são dele, naturalmente, porque, no fundo, assume muitas vezes porque tem que ser eu a fazer para ficar bem feito, ou eu faço isto mais rápido, mais depressa, as crenças são muitas, mas, acima de tudo, assume responsabilidades que não são dele. E isto leva ao quê? A encher a mente e o seu cotidiano, obviamente, novas tarefas, compromissos, análises mentais, e, portanto, aqui esta necessidade do controlo tem vários aspectos. Eu posso ser um controlador porque sinto que tenho que dar para as pessoas, por exemplo. E eu torno um controlador das situações, das pessoas, das regras que eu acho que as pessoas devem ter, da forma como as pessoas devem ter, para eu, por exemplo, poder estar no meu papel de dar. E, portanto, eu posso ser um controlador por uma série de aspectos. Eu posso ser um controlador para tentar exigir das outras pessoas determinado tipo de comportamentos que eu considero que são importantes para mim. E isto tudo vai-me ocupar a minha mente com uma série de análises mentais, naturalmente. Porquê? Porque eu tenho que estar a pensar permanentemente de qual é a melhor postura, o que é que eu devo fazer, como é que eu me devo comportar, e, portanto, tudo isso se torna extremamente cansativo. Aquilo que eu vos dizia há pouco, se algo corre mal, a tendência para validar a crença que tenho que voltar ao controle. E isto é muito comum. As pessoas dizem, pá, se queres bem feito, faz tu mesmo, não é? E, portanto, de alguma forma, isto é uma crença. E isto é dizer que a única pessoa que faz bem feito sou eu. Todos os outros não vão fazer. Então,
se eu tenho esta ideia de que quando eu tenho que fazer bem feito, sou eu que tenho que fazer e não os outros, eu tenho que tentar analisar porque é que eu penso desta forma. Porque pode ser algo que seja muito importante para mim e não seja importante para os outros. Pode ser algo que eu sinto que é uma elevada responsabilidade para mim fazer bem feito e os outros não sentem essa responsabilidade. Pode haver aqui uma série de variáveis que leva a que o outro não execute tão bem como eu executaria. Mas isso não significa que tenhamos que generalizar isso em todos os aspectos da nossa vida. E quando nós generalizamos isso em todos os aspectos da nossa vida, nós tornamos num ser que, no fundo, chama as coisas todas a ele próprio, porque não confia nos outros. E isso, obviamente, torna-nos um ser suspeito, um ser cheio de suspeição em relação aos outros, torna-nos um ser inseguro, ao mesmo tempo, temos que estar sempre permanentemente a olhar para os outros e a ver o que é que nós podemos fazer, como é que nós podemos estar, e torna-se extremamente desgastante energeticamente. Grande parte das pessoas que têm esta necessidade de controle e que vivem neste processo dos apegos são pessoas que gastam imensa energia. E essa energia, mais tarde ou mais cedo, vai se refletir em patologias diversas, não é? Quer do ponto de vista energético, a nível físico, dores musculares, dores musculares que às vezes aparecem, desaparecem, mudam de sítio, como a própria mente, no fundo, um grande aumento da carga eletromagnética, no fundo, porque todo o conjunto de pensamentos permanentes e de análise permanentes leva a um aumento da carga eletromagnética no cérebro e isso também leva a perturbações que podem gerar mais tarde patologias diversas, como, enfim, demências e coisas do género. Então, continuando aqui no nosso controle, temos outro aspecto importante da questão do controle, e aqui estamos a falar de uma coisa mais, digamos, menos palpável, de alguma forma, que são projeções de memórias, a ativação de memórias. Estas projeções de memórias ou a ativação de memórias são coisas não só desta vida, mas grande parte delas de outras vidas. E, portanto, nós, muitos pensamentos que vêm à nossa mente, muitos desejos que vêm à nossa mente, são produzidos através de projeções de memórias. Memórias de outras vidas, necessidades, desejos que nós tivemos noutras vidas e que foram intensos, e então eles são-nos projetados, são-nos ativados e nós vivemos essas memórias. Muitas vezes nós sentimos necessidade de determinado tipo de bens ou de situações ou de vivências e na realidade nós não precisamos para o nosso processo evolutivo. São apenas projeções de memória. E quem é que faz estas projeções de memória? No fundo, são todo um conjunto de entidades. Estas entidades aos diferentes níveis, como nós já vimos, né, quem tem acompanhado estes workshops, portanto, entidades com determinados níveis, que no fundo querem que nos mantenhamos ocupados com as questões terrenas, com os tais problemas circulares, com os nossos comportamentos obsessivos, com a procura de desejos que são, na realidade, apegos. No fundo, querem que nós nos mantenhamos ocupados mentalmente, ocupados nesta procura que nos gera a ansiedade, que nos gera o medo, a insegurança, todos esses aspectos, não é? Por outro lado, temos as chamadas almas errantes, e estas almas errantes são, de alguma forma, os seres que desencarnaram e que muitas vezes se juntam a nós, ao nosso campo áurico, e muitas vezes estão-nos a produzir ideias. Umas vezes porque estão chateados connosco, estão aborrecidos, querem vingança, querem que nós tenhamos determinado tipo de comportamentos, outras vezes apenas porque acham que
lá está, também são controladores e consideram que não, tu tens é que escolher este caminho, tens é que fazer isto, e portanto produzem energeticamente, lançam esses seus pensamentos, e aquilo que chega a nós, muitas vezes, são vozes na cabeça, que induzem comportamentos obsessivos. Então, muitas das vezes, pessoas que dizem que têm vozes na cabeça e muitos comportamentos obsessivos, há a possibilidade de verificar que eles estão a ser gerados, estão a ser amplificados, ativados por entidades. E, por exemplo, nos hospitais psiquiátricos, há muitas pessoas com, enfim, desde aquilo que são duplas, não é a minha especialidade, mas duplas personalidades e que falam, dizem que falam, que têm um amigo e que falam com esta pessoa e têm ali o outro e de repente dizem que estão a falar com este e com aquilo. Muitas dessas pessoas, na realidade, às vezes estão mesmo a falar. Aliás, estão mesmo a falar com entidades que estão ali, ok? E, portanto, do ponto de vista médico, muitas vezes diz, não, a pessoa acredita mesmo que está a falar, efetivamente, mas ela até está a falar com alguém que existe, muitas vezes. São entidades que nós não, ou enfim, a maior parte das pessoas não as veem, obviamente, mas que elas estão lá e que elas existem. E, portanto, muitas vezes eles têm atitudes, são obsessores, não é? Que estão com essas pessoas, e esses obsessores induzem muitas vezes as pessoas em comportamentos obsessivos. Às vezes, e esses comportamentos obsessivos, aqui refiro-me mesmo à questão aos pensamentos, não é? Pensamentos sucessivos e que a pessoa não, de repente tem um pensamento e não consegue libertar daquele pensamento, e se aquele pensamento lhe diz que tem que fazer alguma coisa, ela tem que ir fazer e tem que ir fazer, e se não o fizer, há uma ansiedade, há um sofrimento muito grande. Não é? Pronto. Por outro lado, vozes na cabeça também, muitas vezes têm a ver com estas situações. E, portanto, é talvez uma forma de nós abrirmos um bocadinho para o comportamento daquelas pessoas que às vezes que nós chamamos que estão desequilibradas ou têm perturbações mentais, etc., não é? E reparem, estas questões são importantes porque, independentemente deles poderem ter até patologias físicas, não é? E poderem ter alguma lesão, alguma área do cérebro, poderem ter, efetivamente, acontece é que por detrás há ainda alguma outra coisa. E, portanto, por detrás há uma outra realidade e muitas vezes é aí que nós temos que trabalhar para realmente ajudar a pessoa a libertar-se. E digo-vos, não há ninguém que não tenha este tipo de influências. E, claro, uns mais, outros menos, não é? E, portanto, nós vivemos muito inseridos naquilo que são as nossas memórias de vidas passadas. No fundo, as percepções que nós criamos sobre nós, sobre o mundo, e elas estão presentes hoje em dia em tudo aquilo que nós fazemos. Muitas vezes o próprio controle é a nossa necessidade de nos sentirmos seguros perante algo que nos escapou no passado. E, portanto, sofremos no passado por não termos conseguido realizar nada daquilo que queríamos, e agora aqui nós tentamos criar como que um método para que ver se desta vez as coisas são infalíveis, tem que ser perfeito para conseguir realizar aquilo que eu quero. O controle, um dos aspectos do controle também é a necessidade de ter o poder. Mas este poder, aqui como este bonequinho mostra, é um poder, não é um poder colaborativo, não é um poder empoderador, é um poder de eu mando e vocês fazem. E, portanto, é o poder clássico da hierarquia. Eu sou o teu chefe, tu obedeces. E, portanto, um poder, por exemplo, que os ditadores costumam usar, não é? E, portanto, eu mando, vocês obedecem, e há aqui uma hierarquia que também tem que ser reconhecida por todos os outros.
e de ter o poder para quê? Para executar bem, senão sou castigado, sou morto. E isto é uma crença que está aqui associada, e esta crença tem muito que se lhe diga. Porquê? Enfim, na minha análise de tantas pessoas que, nos processos de terapia, eu tenho reparado que grande parte das pessoas foram escravos. Foram escravos, e a escravidão desde sempre foi uma forma uma forma de vida, não é? E portanto havia sempre os que escravizavam, e aqui não estamos a falar da questão da cor da pele, porque a escravidão existiu independentemente da cor da pele, independentemente da religião. A escravidão era um processo de existência ao longo de milhares de anos, e portanto todos nós de alguma forma fomos escravos, fomos compelidos a trabalhar e a ter que executar bem, senão era castigado ou morto. E isto está muito presente ainda em grande parte das pessoas, especialmente nas mulheres. E quando eu digo nas mulheres, não nos podemos esquecer que quem é hoje mulher já foi também homem noutras vidas, não é? Mas, e por isso, nós homens também fomos escravizados enquanto fomos mulheres, enquanto fomos homens, e portanto a escravidão tanto era para homens como era para mulheres, não é? Mas a mulher e aqueles, digamos, as pessoas que tiveram padrões de reencarnação femininos, com maior incidência, não é? E portanto foram mulheres mais vezes. Isso nota-se muitas vezes, e nota-se também, e isto, claro, não é uma generalização, porque também há exceções interessantes, mas, no modo geral, a mulher que tem essa propensão para quê? Para ser submissa, para executar bem, para ser a boa mãe, a boa dona de casa, a boa esposa, e assume toda uma série de responsabilidades que ela considera delas, não é? Responsabilidades em relação à casa, à comida, isto, toda uma série de coisas, e que se não fizer bem, não está a ser boa mulher, boa esposa, enfim, boa mãe. Então, isto tem muito a ver com tudo que foi essa experiência, e muitas reencarnações de coisas em que ela trabalhava e tinha que trabalhar muito bem, e trabalhava para quê? Para ter casa e comida, basicamente, não é? Era uma grande sorte ter casa e comida, ter abrigo, e tinha que ser exemplar no seu trabalho, na sua perfeição. E isto muitas vezes cria-se também aqui uma condição que é: a minha existência é o trabalho, eu sou útil enquanto trabalho, eu sou útil a fazer isto. E chega a uma altura da vida em que a pessoa não consegue fazer mais, não tem necessidade de fazer mais, a vida alterou-se, e de repente a pessoa não sabe o que é que vai fazer na vida, porque o que ela fazia de antes deixou de fazer. Então sente-se inútil, sente-se: eu não estou aqui a fazer nada, porque no fundo a sua existência manifestava-se essencialmente através da sua capacidade de trabalhar e de ser útil e de fazer as coisas bem feitas. A partir do momento que está envelhecida, cansada, doente, já não pode fazer as coisas como fazia, etc, etc, começa a sentir que já não é útil, não é? E então, porque na percepção dela, eu estou aqui para fazer isto. E então, isto é muito comum, e portanto também é um fator de sofrimento, que impossibilita muitas vezes a pessoa de estar parada, de estar quieta, de permitir ter a sua mente tranquila, permitir-se estar, respirar. E estou aqui, e estou a pensar no que é que eu vou fazer ali, mas se aquilo ficou desarrumado, se aquilo ficou assim, ficou assado, isto tudo. A pessoa até pode nem querer, eu nem queria ter estes pensamentos, eu queria estar aqui tranquilazinha, nem fazer, mas porque é que isto me vem à cabeça? E isto vem à cabeça porque, na realidade, durante muito tempo nós assumimos que isto eram as nossas prioridades na nossa vida. Isto é fundamental. Se não for assim, eu sou castigado, sou morto, eu sou rejeitado, sou abandonado, não sou amado, não sou aceito. Então, isto é crucial para mim.
E, portanto, eu tenho que ser aceito e ser amado. Senão, o que é que vai ser de mim? Está em causa a minha própria existência. E quando nós assumimos claramente que isto é a minha existência. Hoje nós podemos pensar, bom, não é tanto a minha existência, eu vou continuar a existir. E, portanto, minha consciência, eu continuo, não é? Mas houve tempos que nós não pensávamos assim. E isto é a minha existência fundamental. Então, existe este perigo latente que se manifesta através do nosso inconsciente, que produz alterações bioquímicas. Uma delas é a ansiedade. A ansiedade que é gerada quando realmente nós, não só quando estamos a fazer tudo, porque temos que o fazer bem feito, quando não temos possibilidade de o fazer. A tal ansiedade de que eu deixei aqui alguma coisa incompleta, portanto não consegui fazer. E como é que isto agora vai ser, não é? E, portanto, tudo torna-se muito mais complicado. Então este é um aspecto importante e que muitas vezes as pessoas assumem que isto faz parte da identidade delas, não é? Isto faz parte da minha forma de ser e de estar, é assim, mas não percebem que na realidade isto, na minha opinião, é uma armadilha. É uma forma de a pessoa estar constantemente focada em fazer coisas, a mente permanentemente a criar necessidades, a criar e a pessoa não se consegue aliar daquilo que é exterior a si. É a mesma coisa que eu chegar e vamos meditar, e de repente vamos meditar numa casa e que a casa está toda desarrumada. Imaginem, armários abertos, roupa no chão, móveis caídos, uma confusão desgraçada. E qualquer pessoa que chega ali olha, isto é um pandemónio. E diz, pá, descansa, relaxa, senta-te aqui, relaxa, tranquilo, não é? É natural que qualquer pessoa que se sente vai olhar e relaxar, tranquilo, não é? Uma confusão tão grande, mas aí é que é o grande desafio. Entende? O grande desafio é possível. É possível sentar e relaxar no meio desse caos todo. Porque nós podemos abstrairmos de tudo isso e podemos fazer a nossa respiração, colocarmos a nossa consciência noutro sítio qualquer e de repente não estamos mais ali. Tal como nós podemos estar a meditar e ouvir uma buzina e ouvir os pássaros ou a chuva e, muito bem, vou-me focar noutra coisa qualquer, não é? Aqui é a mesma coisa. A diferença é que nós consideramos, não, isto não é correto, não, eu não posso estar aqui, primeiro temos que arrumar isto tudo, ou vou para outro sítio, não é? Então, isto é um tipo de experiência que pode ser feita aqui, mas não estou a dizer para meditarem e desarrumarem tudo e meditar, mas não é essa a ideia, mas isto é para treinarmos aquilo que é a nossa capacidade de abstrair dos aspectos exteriores. Porque se nós estivermos sempre dependentes, se a nossa paz estiver sempre dependente dos aspectos exteriores, não somos nós que estamos a controlar a nossa existência. São os aspectos exteriores. E nós, os aspectos exteriores, nós não os controlamos. Nunca. Nunca. E, portanto, devemos treinar a encontrar paz no meio do caos. Independentemente de eu aconselhar a que tenham uma casa, obviamente, arrumada, a roupa nas gavetas, tudo isso favorece o espaço, não é? Um espaço harmonioso favorece o nosso trabalho em todos os aspectos, não é? Mas é uma forma mental. Reparem, há pessoas que começam a trabalhar e estão a trabalhar e a gente olha para a secretária e aquilo é um caos. Olha, ganda com o que é há ali? E a pessoa entende-se naquilo que está ali. Okay? Acaba o trabalho e depois de acabar o trabalho, muitas vezes o método é ele volta a arrumar aquilo tudo, organiza aquilo tudo e agora vou fazer outra coisa, não é? Portanto, esses são métodos da pessoa conseguir trabalhar dentro daquele caos, mas é um caos que é interpretado bem para aquela pessoa, não é?
outras têm que ter tudo muito certinho, não é? Pronto. Independentemente da situação, tudo isto tem a ver com o trabalho da mente. E, portanto, se eu me capacitar de que não consigo trabalhar se não tiver tudo arrumadinho, eu não vou conseguir trabalhar se não tiver tudo arrumadinho. Mas se eu me capacitar que, independentemente disto estar desorganizado, eu vou me focar, eu vou trabalhar, eu vou conseguir focar-me e trabalhar. É a mesma coisa que aquelas pessoas que, quando eu era, enfim, estudante, iam para o café estudar, não é? E, portanto, aquele barulho todo do café, e eles focavam-se nisso. Isto ajuda-me a concentrar. E há outros que o café, aquilo não dava para nada. Acontecia tudo menos estudar, não é? Portanto, e isto é tudo uma questão de mente, mais nada. E então, se nós colocarmos na nossa mente a ideia de que, independentemente do meu quarto estar todo virado de pernas para o ar, eu, desde que tenha aqui um lugar para colocar o meu rabo no chão ou numa cadeira, eu consigo concentrar-me e consigo encontrar paz dentro de mim. Esse é um exercício interessante para fazer e também para perceber até que ponto essa inquietação vos está a bater à porta quando vocês estão a tentar encontrar paz no meio do caos. Então, o que é que vos está a bater à porta? O que é que me está aqui a inquietar? É o quê? É isto está desarrumado? E então, isto está desarrumado, o que é que acontece? E a tendência é vocês, não, isto estando desarrumado, eu não consigo concentrar. Eu não consigo estar bem enquanto isto estiver desarrumado. Muito bem. Então, mas porquê é que aquilo que estando desarrumado tem o poder de não nos permitir ficar bem? Qual é o poder daquela gaveta desarrumada? Qual é o poder daquelas peças de roupa no chão que te conseguem tirar a paz? Há algo mais por trás aqui. Então é esse algo por trás que nós temos que chegar e tentar perceber se aquilo estiver desarrumado, o que é que eu sou? O que é que acontece comigo? O que é que eu penso de mim? O que é que os outros pensam de mim? Isso é que é o exercício interessante de fazer. Bom, mas continuando aqui no nosso controle, basicamente é isto que nós temos estado aqui a falar, não é? Esta roda do hamster e no fundo nós andamos aqui e aceleramos e vamos tentando fazer mais e melhor à volta do quê? Dos nossos pensamentos, da nossa mente. É fundamentalmente a nossa mente que, suportada por todas as crenças, está a criar a realidade que nós consideramos que é a realidade necessária, seja ela constituída por aquilo que nós pensamos que são os nossos desejos, que nós precisamos de concretizar e para o qual nós ansiamos, quer sejam os apegos, no fundo, que nós imaginamos que são desejos. Então, é isto que nos faz também e que nos limita aqui no nosso processo. Então, nós precisamos de começar a abrir mão do controle, largar as rédeas, não é? E abrir mão do controle, no fundo, pode ser um desafio muito grande para cada pessoa, naturalmente, não é? Porque nós vamos sempre pensar, eu vou abrir mão do controle. Se as coisas saírem mal, o que é que me vai acontecer? Provavelmente as coisas depois vão cair sobre mim. Mas é um risco que nós temos, é um facto. Mas abrir mão do controle passa por aí. Agora, nós temos sempre a tentar analisar se realmente a ideia que nós temos, que se abrir mão do controle, tudo o resto vai para mim, ou se isto não é meramente uma ilusão, ou não é meramente fruto daquilo que é a minha percepção, daquilo que são as minhas regras, daquilo que são as minhas ideias. E, portanto, eu crio determinado tipo de regras para mim e quero transpor essas regras para as pessoas. E pode haver outras maneiras de fazer as coisas. Eu posso não as tolerar. E isso é muito comum. Há aquela pessoa que cozinha e depois de cozinhar vai comer. E, entretanto, a cozinha ficou um caos.
porque no seu processo de cozinhar, deixa as coisas todas espalhadas por ali e por acolá. Não é? Há outras pessoas que cozinham e, enquanto cozinham, vão lavando ali, arrumando ali, organizando. Quando acabam de cozinhar, a coisa está mais ou menos organizada. São 2 métodos, não é? E a questão é, se essas 2 pessoas viverem juntas, como é que elas conseguem lidar uma com a outra, com ambos os métodos? E muitas vezes, quem está no controle, ou quem tem o poder para o controle, vai tentar implementar as suas regras. E vai ter que dizer, não, tu tens é que fazer assim, porque assim é que está bem feito. E o outro diz, não, eu depois de comer, tranquilo, venho cá e arrumo tudo. E, portanto, se calhar ambos estão certos, mas a questão é que são 2 métodos diferentes, entende? E então a questão do controle é um pouco isto. Eu estou confiante que as minhas regras é que são boas. Porquê? Porque eu estou seguro, as minhas regras permitem-me estar seguro, eu sinto-me bem nelas. As regras do outro vêm afrontar as minhas, então eu quero que o outro siga as minhas regras. Então aí muitas vezes surge o conflito. E isto, claro, não é fácil de resolver. Mas, mais uma vez, tem a ver com as nossas percepções, com a mente. E também, muitas vezes, com o próprio desconforto que isso possa trazer por vivermos, por se viverem com métodos diferentes, métodos de trabalho diferentes. E eu, não, tu primeiro metes aqui, depois ali, não, eu só faço ao contrário e tal. Mas o resultado é o mesmo, mas tudo isto me atrofia a forma de estar e de viver. Então, abrir mão do controle é bonito de dizer, mas não é fácil de praticar. Porque se fosse fácil de praticar, maravilha, não é? Até porque há muita gente que tem consciência que é controlador e que sofre com isso e que gostava de se libertar, no fundo, não é? Então hoje nós também vamos fazer alguns exercícios que eu considero importantes para podermos perceber aquilo que é o controle. E como e essa necessidade, como eu vos disse, portanto, vem de muitas outras vidas que nós vivemos, vem também daquilo que é a nossa infância, não é? Como nós já vimos aqui, e isso é um ponto importante, a nossa infância e os primeiros anos de vida, a forma como nos são transmitidas enfim, as nossas as experiências, a realidade, os valores, a cultura, tudo isso. E então hoje vamos fazer alguns exercícios também, inclusive para trabalhar com a nossa criança interior, para percebermos que na realidade, mesmo aqueles que querem controlar tudo, eles confiaram. E o grande momento de confiar é o momento de nascimento. E nós vamos ver isso, que é o momento em que um ser completamente indefeso confia-se e entrega-se às mãos dos adultos que lhe podem fazer o que é que seja, portanto, não é? E, portanto, nós vamos trabalhar esses aspectos durante estes exercícios. Então, a vontade de controlar tudo, a vida, os acontecimentos, as pessoas, gera realmente a tal irritação e a ansiedade. Basicamente isto. E já vimos porque é que eu quero controlar a vida, os acontecimentos, as pessoas. Para que as coisas estejam de acordo com aquilo que eu acho que é a bitola. Que eu acho que é aquilo que deve ser, é aquilo que me dá conforto, que me dá segurança a mim. E, portanto, muitas vezes nós queremos que os nossos filhos vão para a esquerda e depois vão para a direita e depois vão por ali, vão por lá, porque isso, no fundo, nos dá a garantia, na nossa percepção, de que as coisas assim serão melhores. Dos acontecimentos, das pessoas. Portanto, é sempre este processo de tentar intervir, colocando as nossas regras, para nós nos sentirmos mais seguros, mais satisfeitos. Então, nós temos que confiar naquilo que é este fluxo permanente da existência. E isto, a confiança, é a palavra-chave.
porque quando nós não confiamos, nós estamos sempre a tentar produzir regras e tentar intervir ao máximo em todas as coisas, para que elas sejam de acordo com como nós queremos. E este fluxo permanente da existência, o que é isto na realidade? É toda a sucessão de acontecimentos, de vivências, de tudo o que está à nossa volta. E reparem, desde os nossos pais, os nossos filhos, irmãos, os nossos colegas de trabalho, as coisas como são geradas no dia a dia, tudo isso faz parte deste fluxo permanente da existência. Mesmo aquelas coisas pequeninas, a gente vai ao café, vai ali beber qualquer coisa, vai comer qualquer coisa, a pessoa que nos atende, o outro que está ao lado e que olha, tudo isto é um fluxo permanente, porque no fundo nós somos energia e nós estamos sempre a interagir uns com os outros. E portanto, palavras que nós dizemos a uns, palavras que nos dizem a nós, tudo aquilo que nós fazemos, portanto, é este fluxo permanente. E este fluxo permanente no fundo, é responsável pela nossa existência e pela existência de tudo aquilo que existe, não é? E, portanto, nós não estamos aqui largados, enfim, não fomos descarregados para aqui e andamos aqui, olha, enfim, a tentar ver o que é que se consegue fazer. Há efetivamente um plano para cada um de nós e esse plano vai-se desenrolando, mas nós não conhecemos o plano, grande parte das vezes, e portanto, lá está, vem a nossa insegurança, o nosso medo, as nossas dúvidas, e muitas vezes resistimos, outras vezes abrimos-nos através da confiança, não é? Muitas vezes abrimos já porque é inevitável, somos levados a abrir-nos para a vida, determinado tipo de circunstâncias que nos empurram e que nos colocam ali onde nós não iríamos lá de uma forma natural, e portanto é a confiança nos acontecimentos, nas pessoas e nós, nas coisas que surgem, mesmo naquilo que é algo que nós temos que ir aprendendo, quando falamos aqui no pensamento zen, que é eu quero isto, mas não surgiu, então eu aceito que não surgiu. No fundo, eu aceito que quero isto e eu aceito que não posso ter isto. Eu aceito que isto pode vir a mim e aceito que isto veio a mim, não veio. Este processo sempre de estarmos bem com as coisas que vêm à nossa vida. Não significa que nós não possamos definir planos, não podemos definir, ter alguns sonhos de coisas que a gente queira, mas isto não nos pode fazer sofrer. No fundo, temos que ter a capacidade de deixar as coisas fluir e confiar em tudo aquilo que está à nossa volta. Se nós não formos capazes de confiar, naturalmente nós vamos estar sempre à procura daquilo que são os sinais que nós consideramos importantes para termos a certeza de que estamos a controlar aquilo que queremos produzir, aquilo que queremos realizar. E isso é algo que grande parte das vezes nós não conseguimos, não é? Bom, eu penso que este tema, da minha experiência, eu poderia falarmos muito mais sobre tudo isto, mas a questão não sei se é da minha própria existência, da minha idade, daquilo que é em si da minha vida, mas eu olho cada vez mais para a questão da prática. Eu diria até que acho que estamos fartos de teoria. Há tanta coisa escrita, tanta coisa dita, que eu acho que eu às vezes quando faço estes workshops interrogo-me, mas para que é que eu estou para aqui a falar? Estou aqui a dizer isto tudo para quê? Eu acho que a gente precisa de praticar.
porque a teoria, e eu acho que grande parte das pessoas até já tem a teoria, e portanto somos profissionais teóricos. Nós precisamos é de ser profissionais práticos. E isso é o grande problema, a prática, a concretização. E nós sabemos que quando nós estamos a falar de questões como estas, que isto não é de um dia para o outro. Então nós temos que praticar. E portanto, nós, se queremos sentir compaixão, nós temos que praticar a compaixão para a podermos sentir de uma forma natural. Tudo o que nós queremos, nós temos que praticar para que possa manifestar-se de uma forma natural em nós. Não vale a pena eu dizer hoje vou ser uma pessoa compassiva, muito bem, vou ser, mas depois amanhã já não sou, não é? Esqueci-me completamente o que era. Então eu tenho que praticar para que um dia isso possa ser natural em mim. E então aqui o processo de libertar o controle também é algo que nós temos que praticar para que eu me vá sentindo cada vez mais confiante em libertar-me deste jugo do controle. E para isso nós temos que trabalhar uma série de processos que são decorrentes das nossas crenças, que são decorrentes de questões de outras vidas, da nossa crença interior, toda uma série de coisas, não é? E então é isto que eu vos ia propor hoje, no fundo, de trabalharmos aqui estes aspectos práticos e no fundo, ia propor-vos então começarmos por fazer esse trabalho. E então, eu criei aqui uma coisa que é restaurar a confiança e libertar a ansiedade. E, portanto, eu desta vez não vou fazer um único exercício. Esse exercício vai ter várias partes, não é? Para tentarmos manter o nosso foco, a nossa concentração. E vai ter várias partes e então vou-vos pedir para encontrarem a vossa melhor posição. Como vocês já têm vindo a perceber, o processo de relaxamento é importante, portanto, temos uma boa posição, que estejamos confortáveis. E vou-vos pedir então para, assim que estiverem confortáveis, fecharem os vossos olhos e começarmos a fazer o nosso processo de respiração. E vamos inspirar profundamente e depois expiramos. Vamos focar a nossa atenção no processo de respiração. Vamos inspirando lentamente, sentindo o ar entrar. E à medida que o ar entra, sentimos a dilatação do abdômen, do tórax, o ar entrar. E depois, quando expelimos o ar, vamos sentir novamente o tórax, o abdômen a esvaziar. É importante tomarmos consciência do nosso corpo, até para aprender a sentirmos o nosso corpo, a sentir os diálogos e as memórias do nosso corpo. Mas para isso temos que aprender a focar-nos, aprender a sentir e começar com a respiração, com esta tomada de consciência da respiração. É uma forma eficaz de fazer. Verifiquem, enquanto respiram calmamente, se os vossos ombros estão tensos, os vossos braços,
Os dedos das mãos, os dedos dos pés. Vejam se têm os pés bem colocados no chão. Vou verificando o vosso corpo e ver onde é que há atenção. E agora que já estamos mais relaxados, vou-vos convidar a procurarem uma memória de infância. A mais antiga que vocês consigam. E a primeira que vos surgir. Agarram nessa memória e vão olhar para essa memória. Vocês são observadores. Vão olhar e vão ver, estão sozinhos, estão acompanhados. Como é que se estão a sentir? Essa criança sente-se como? Autónoma? Dependente? Carente? Alegre? Medrosa? Confiante? Ansiosa? Tentem perceber o que é que se passa com essa criança. E independentemente da forma como essa criança estiver, vamos aproximar-nos dela. Vamos sorrir. Vamos dizer que a amamos. Que não a vamos abandonar mais. Vamos lhe dizer que vamos estar sempre com ela. E vamos agarrar-lhe as mãos docemente. Vamos abraçá-la. E se ela porventura a reagir ou estiver insegura, sorriam. Sejam pacientes. Transmitam a essa criança a vossa alegria, o vosso amor, tudo aquilo que vocês querem dar a quem amam, deem a essa criança. Acolham-na. Voltem a dizer que a amam. Que vão estar sempre com ela. E vão dizer a essa criança que ela é livre. Livre de tudo aquilo que lhe disseram. De todo o medo que lhe colocaram. Digam-lhe que os pensamentos de medo que ela tem não são reais. Eram apenas histórias.
Digam-lhe que é permitido ela libertar-se de todos esses medos, de todas as dúvidas sobre a sua própria existência. Digam-lhe que ela existe, é um ser de luz, é uma manifestação consciente do grande mistério da vida e que ela tem um propósito, tem um caminho, e esse propósito e esse caminho abrem-se, apresentam-se para que ela o possa seguir. Todas as prisões em que ela possa imaginar-se que está, digam-lhe que são ilusões. Pode sair de todas as prisões. Não há nenhuma prisão, nenhuma jaula, nenhuma caixa que a possa deter. Ela é livre. E digam-lhe que ela pode acreditar plenamente que é livre. Ela que saia da caixa, da jaula, da prisão, mesmo dos seus pensamentos que lhe dizem que não. Esses pensamentos não são reais. E então vamos dizer novamente a essa criança que amamos e que partilhamos com ela a confiança. A confiança de que estamos aqui, de que há um propósito, de que somos livres e que não temos que nos sujeitar aos medos que a mente cria. Nada nos pode acontecer. Somos seres eternos, consciências permanentemente em vibração. E acolhemos essa criança dentro de nós, abraçando-a, acolhemos-la dentro de nós. E ao acolher dentro de nós, vamos dirigir nossa atenção para o momento do nascimento, do nosso nascimento. Mesmo que não nos lembremos, imaginemos o momento do nosso nascimento. Imaginemos o momento do parto, se foi em casa, se foi num hospital. Imaginem o ambiente. Imaginem como eram em bebê. Vamos reproduzir o melhor possível. Lembrem-se, não existe perfeição. Façamos o melhor que pudermos. E vamos construir essa memória do nosso nascimento. Somos seres acabados de nascer,
nus. E vamos olhar para esse ser e vamos sentir que nascemos e estamos plenos de confiança. Nascer é um ato de confiança. É um ato em que não temos controle sobre nada. Sintam como vocês estão confiantes. Vocês estão entregues aos adultos, indefesos. Mesmo assim, confiam. Então, este é um dos, não direi o primeiro ato de confiança foi vocês terem decidido reencarnar novamente. O segundo ato de confiança foi vocês terem-se permitido estar em gestação durante 8, 9 meses. O terceiro ato de grande confiança foi vocês nascerem. Então, vocês não controlaram nada. Mas mesmo assim, confiaram, tudo fluiu. E vocês nasceram, cresceram, entregaram a vossa vida nas mãos dos adultos e confiaram. Ao longo da vida, todos nós crescemos e não controlamos os milhares de processos associados ao nosso crescimento, mas confiamos. Sintam como esse momento de confiança toma agora conta de vocês. Vocês podem se ter esquecido, mas a energia está dentro de vocês. Permitam-se confiar novamente, tal como em bebés. Imaginem-se agora nus. Imaginem-se nus a flutuar. E o flutuar, o que vos mantém a flutuar é o fluxo permanente da vida. Tal como confiaram quando nasceram e entregaram a vossa vida nas mãos dos vossos médicos, pais, enfermeiros. Também agora, neste momento, vocês entregam-se ao fluxo da vida. E permitem-se libertar da vossa mente os medos, as prisões, percebendo que tudo são ilusões. A vossa confiança inabalável permite-vos seguir o caminho que tem sido construído para cada um de nós. E sintam como, neste momento, ao estarmos nus, a flutuar, abandonados ao fluxo, sintam-se como estão
poderosos, confiantes, preenchidos, porque confiar é a nossa verdadeira natureza. Ensinam-nos a confiar umas coisas e não confiar noutras. Mais uma vez, é um processo da mente. Então, vamos libertar a mente deste nosso estado de confiança e vamos permitir confiar para além da nossa mente. Vamos confiar a partir do nosso coração. A nossa mente não vai decifrar nem interpretar nada. É apenas o nosso coração. E vamos permitir-nos sentir a ligação do nosso coração a esse fluxo que tudo cria, que tudo manifesta. Sintam-se ligados ao planeta, a tudo o que há neste planeta, flora, fauna. Sintam-se ligados ao céu, aos astros. Sintam-se ligados a tudo, que também é a manifestação do fluxo tal como vocês. E sintam-se preenchidos e confiantes de que tudo aquilo que vem à vossa vida é precisamente aquilo que tem que vir. Que todas as pessoas que vêm ao vosso caminho é precisamente as pessoas que precisam de vir. Assumam que não existe necessidade de ter medo, porque nada vos pode acontecer. Somos eternos, nada nos pode acontecer. A vida é um jogo e a confiança é a chave para continuar a passar os diferentes níveis. E assim vamos continuar com esta confiança, com esta entrega. E sintam como aquilo que chamamos ansiedade. Vejam como essa ansiedade não é mais do que as memórias a serem comunicadas ao vosso corpo biológico. E vamos olhar para essa ansiedade e vamos colocá-la de parte. Vamos retirá-la como se fosse um casaco. Deixá-la dissolver-se. E aceitar a confiança. Sintam mais uma vez essa confiança da ligação ao vosso coração. Não é na mente, é no coração. Não procurem a confiança na mente. Ela vai levar-vos para os labirintos de onde não vão sair. Permitam-se apenas sentir através do vosso coração. Pratiquem o sentir da confiança e da integração
partir do vosso coração. E através do vosso coração, vocês se ligam às dimensões superiores. Vocês se ligam ao vosso eu superior. Sintam essa confiança. E tragam essa confiança para aqui e para agora. Ao vosso corpo que está sentado ou deitado. E percebam como todos os medos, todas as ânsias, apegos, não são mais do que as memórias de medo. E a partir de hoje, assumam de forma consciente que poderão sempre parar essas memórias. Bastando lembrar que, atenção, isto são memórias do medo. Isto não é real. Eu permito-me restaurar a minha confiança original. Eu permito ativar, sentir através do meu coração e aceito aquilo que vem através do meu coração. E confio e manifesto na minha vida. Confio e manifesto na minha vida. Ao confiar e manifestar na minha vida, eu estou pronto para todo e qualquer acontecimento que surja na minha vida. Sou um ser em permanente confiança. E podemos começar a abrir os olhos. Bom, espero que a partir de hoje todos nós possamos ser mais confiantes e produzir esta imagem sempre da criança. Eu penso, para mim é uma imagem forte, que é a imagem da criança confiante que se entrega, não é? E nós também, adultos confiantes, podemos nos entregar e confiar no nosso processo de vida, no nosso processo, independentemente das coisas que cheguem, daquilo que nos dizem, daquilo, pá. É inevitável, as pessoas vão sempre vir e dizer coisas sobre a nossa vida, porque na realidade as pessoas vão sempre querer aconselhar a seguir as regras delas. Tal como muitas vezes nós aconselhamos a seguir as nossas regras. E então, para nós não andarmos a saltar regras em regras, temos que aprender realmente a sentir o coração, porque é o nosso coração, a nossa ligação, que nos permite realmente traduzir aquilo que é a nossa vida, que é uma vida peculiar, não há outra igual, e permitir-nos sempre descobrir aquilo que é o mistério da nossa própria existência. E o mistério da nossa existência é precisamente descodificar o que é que estamos aqui a fazer, como é que o vamos fazendo, não é? E isso não é um processo mental, não é um processo intelectual, é um processo de coração. Quando nós nos ligamos com o coração,
as coisas depois surgem à nossa mente. Mas é diferente. É um pensamento que é forjado através da nossa ligação, do nosso chakra cardíaco, com o nosso eu superior, e que por sua vez depois traduz numa ideia. É diferente de ideias que são criadas diretamente na nossa mente inferior, que está, no fundo, a ser alimentada por todas as nossas crenças, por tudo aquilo que está a chegar à nossa mente. Então essa é a grande diferença. Nós aprendemos a separar aquilo que é a nossa ligação, sentir esta ligação, esta confiança é algo que não é mental, é mesmo, é um sentir. Claro que depois reflete mentalmente, porque esta confiança permite que a nossa mente aceite também. E não gere dúvida, não gere inquietação, porque eu estou em paz, aceito que isto vem até mim. E a mente não consegue gerar uma dúvida. Mesmo que tente criar dúvida, ela desaparece. E aqui esta coisa aqui, vem aqui. E bom, e por agora penso que é isto. Espero que tenham gostado e que tenha sido útil, mais uma vez. E é como eu vos digo, eu estou a acreditar cada vez mais na questão da prática. E às vezes vocês podem achar que estes exercícios, no fundo, obviamente, qual é o efeito que eles possam produzir, mas estes processos são realmente eficazes quando nós trabalhamos desta forma. É eu praticar, que realmente vai mudar aqui as interpretações dos nossos neurónios, vai limpar ali os nossos amigos que andam aí agarrados no campo áurico, a tentar dizer coisas e tal. E, portanto, a gente vai libertando porque nós elevamos a nossa frequência. E ao elevar a nossa frequência, digamos que é limpar ali o nosso campo eletromagnético, daquelas coisas todas que já não interessam, não é? E pronto, por agora está. Mais uma vez agradeço a vossa paciência e espero que tenham uma boa noite, uma noite tranquila. Dei umas boas passeatas durante a noite, sítios bonitos. E pronto, e vamos voltar a falar e a ver, com certeza, por aí. A gente andamos sempre por aí, a ver-nos uns aos outros, por isso. Tudo bem, ok? Ok. Obrigado a todos. Até para a semana. Até para a semana. Até para a semana. Boa noite. Boa noite para todos. Obrigado. Boa noite. Obrigado.